Bom dia, meus amores. Então, hoje teremos aula de geografia e logo mais aula de inglês com tia Adriana, certo? Então, vamos começar a nossa aula de geografia. Vamos lá? Então, para a nossa aula de geografia de hoje, a gente vai estudar fronteiras. Vocês vão abrir o livro de geografia na página 148, certo? Então, para a geografia, É, território é um espaço físico que contém solo, montanhas, rios, entre outros aspectos, ou seja, todo o espaço sobre o qual o Estado exerce sua soberania. Os territórios eles possuem uma área delimitada, demarcada entre áreas vizinhas. A esta demarcação damos o nome de limite, palavra que nos remete o quê? Uma linha. Quando o limite de duas áreas separa países, chamamos esses limites de fronteiras. Quando essas separações de áreas divisam estados ou municípios, a gente chama apenas de limites. O limite ele é definido por lei, tanto o município quanto o estadual e o federal. Então, podemos ter elementos naturais como limites de áreas, tipo os rios, as montanhas, certo? Ou podemos ter elementos criados pelo homem, como as placas, as estradas, os viadutos, as pontes, certo? É, o Brasil, ele é um país de grande extensão territorial e ele possui 8.514.876 quilômetros quadrados, certo? 8.514.876 quilômetros quadrados. O país ele possui o quê? 23.102 quilômetros de fronteira. Destes, 15.735 são de fronteiras terrestres e 7.367 quilômetros são de fronteiras marítimas, certo? O Brasil ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, exceto quem? O Chile e o Equador. Beleza até aí? Vamos responder então algumas questõezinhas aí, ó. Vimos que vários elementos podem ser usados como limites entre municípios. Na imagem a seguir, desenhe um elemento natural para dar limite aos municípios. Aí vocês podem ver aí, vocês lembram que o que é que pode ser os limites? Árvores, rios, montanhas, certo? Então aí tem alguns exemplos do que vocês podem desenhar. Vocês podem desenhar o rio, as árvores, as montanhas, certo? Cada um faz seu desenho, do jeito que vocês acharem melhor, beleza? Vamos fazer aí. Segunda, pesquise e desenhe o mapa do seu município e dos municípios que fazem fronteira com ele e identifique-os. Ou seja, vocês vão pesquisar e desenhar aí o mapa de quem? De Aracaju e colocar os municípios que fazem fronteira com Aracaju, certo? Dá uma pausazinha no vídeo, faz a pesquisa e responde, certo? Próxima questão. Quando você sai do seu município e vai a outro município, qual elemento demarca os limites? Aí vocês vão observar o que é que tá quando vocês estão saindo, saem de Aracaju para ir para outro lugar. O que é que vocês percebem que está mostrando o limite entre Aracaju e esse outro lugar, esse outro município que vocês estão indo? Vocês vão olhar se vão ser placas, se vão ser um rio, se é uma árvore, certo? Dá uma pausazinha aí para responder, beleza? Próxima questão. Observando o mapa da América do Sul, do texto, com qual país o Brasil tem a maior fronteira? E também queremos saber a menor fronteira. Então vamos lá. Observando aí, ó, o Brasil tem maior fronteira com quem? Vamos dar uma observadazinha. Ele tem maior fronteira com a Bolívia, não é isso? E a menor fronteira ele tem com quem? Se vocês prestarem atenção, o pedacinho menorzinho de todos é o quê? O Suriname, certo? Então, o Brasil ele tem maior fronteira com a Bolívia e a menor fronteira com o Suriname, certo? Então, vamos continuando. Agora a gente vai estudar o quê? O território brasileiro, certo? Vamos estudar um pouquinho sobre o nosso Brasil, sobre o nosso território. O Brasil
ou República Federativa do Brasil, é o país em que vivemos. Ele tem uma área de 8.514.876 km² de extensão. Com essa área, ele é o quinto maior país do planeta, ficando atrás da Rússia, do Canadá, dos Estados Unidos e da China. Devido à sua extensão e diversidade cultural, de relevo, de clima, vegetação, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o dividiu em 5 grandes regiões, que é a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? Região Norte, essa região verdinha aí, tá vendo? Aqui é a maior região. Região Nordeste, a amarela. Região Centro-Oeste, a rosa. Região Sul, essa roxinha, e a região Sudeste, a roxinha, e região Sul, a azul, certo? Aí ele diz o quê? A divisão feita pelo IBGE foi organizada observando o quê? As características comuns nos estados, como cultura, vegetação, traços físicos, humanos, econômicos e sociais. Então, cada região é formada por um número de estados. Ao todo, o país ele tem 26 estados e um distrito federal, onde fica Brasília, que é a capital do país. Os estados também apresentam divisões menores, que são chamados de municípios. O nosso país pode ser representado pela sigla BR, certo? Agora a gente vai o quê? Agora vamos conhecer algumas regiões do Brasil, certo? Vamos lá? Começaremos então com a região norte. É a região em extensão territorial, é a maior região em extensão territorial, certo? É formada por 7 estados. Quais são eles? Olha, o Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins, certo? A região norte ela é banhada por rios e o mais importante deles é o rio Amazonas, o maior rio do mundo, tanto em extensão quanto em volume de água. Também temos a maior floresta tropical nessa região, que é a floresta amazônica. Ela concentra a maior quantidade de indígenas do país. E mesmo sendo a maior região do país, ela é a segunda região menos povoada, porque tem muitos rios e muita vegetação, certo? Vamos para a nossa próxima região, certo? Aí a gente tá vendo o quê? O Mercado Municipal de Manaus, que fica lá no Amazonas, certo? Então vamos para a nossa próxima região. A próxima região que a gente vai estudar é a região Nordeste, que é a região onde a gente mora, certo? Ela é a maior região em número de estados. São 9 estados e todos são banhados pelo Oceano Atlântico. O arquipélago de Fernando de Noronha faz parte da região Nordeste e pertence ao estado de Pernambuco. A região Nordeste ela se destaca pelas suas cidades históricas, com monumentos que remontam à época colonial. Os estados que fazem parte dessa região, da região Nordeste, são Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A região, certo? Nossa próxima região a ser estudada é a região Sudeste. Ela é formada por 4 estados. A região que tem mais habitantes é a região que tem mais habitantes e tem a economia bastante desenvolvida. Os estados que formam essa região são Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ela concentra o maior número de indústria e comércio, certo? A próxima região que vamos estudar é a região Sul. A região Sul ela é a menor região do país. Os estados que a compõem, por ter um clima muito frio, ela atraiu muitos imigrantes europeus. Por isso, os estados revelam uma forte influência da colonização europeia. Até os dias de hoje, os costumes europeus se fazem presente nessa região, certo?
E, por fim, a gente estuda a região Centro-Oeste. É composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal, onde fica Brasília, capital do país. Ela é a segunda maior região em extensão, certo? E por hoje o nosso assunto é esse, certo? Vocês vão fazer a atividade que está proposta lá no Classroom e também está na agenda. Qualquer dúvida pode perguntar, certo? Um super beijo. Lembre-se, pergunte lá no privado que a tia vai respondendo com calma, certo? Super beijo e bons estudos.